salve, salve internauta da Top News, falando o que ela viu. Bem, minha gente, hoje eu vou fazer um comentário sobre o fungo negro. Será que esse fungo negro pode afetar as crianças? Eu quero que você entenda qual a relação dessa doença com a Covid-19. Bem, minha gente, infecção costuma acometer pacientes que estão com a imunidade baixa. Por isso, quem teve a forma grave da Covid-19 pode ser mais suscetível. Pois é, minha gente amiga. Os casos de fungo preto, nome popular dado ao mucormicose, né? Dada aí a mucormicose na Índia, tem assustado também no Brasil. Principalmente depois que a variante indiana da Covid-19 foi diagnosticada por aqui. Mas quais os riscos da doença? E qual a relação dela com a pandemia em curso em redor do mundo? Como a doença se desenvolve e o que a Covid-19 pode ter a ver com a infecção? Antes de mais nada, minha gente amiga, cabe explicar aqui que a infecção por fungo negro é grave e rara. E costuma acometer pessoas que estão com a imunidade comprometida. A pessoa está frágil, está doente, tem alguma comorbidade, certo? É como uma micose, que pode acometer indivíduos com baixa resistência no corpo. Aqueles que têm diabetes, HIV ou qualquer doença crônica que leve a uma redução da imunidade. Essa condição predispõe o paciente a infecções por fungo. E o fungo negro é um deles. Só neste ano, minha gente amiga, segundo o Ministério da Saúde, 29 casos de mucormicose foram diagnosticados no Brasil, sendo 4 após infecção por Covid-19. Em Araguaína, Fortaleza, Natal e São Paulo. Mas o fungo negro já circula no país há anos. Pois é, minha gente, esse fungo negro, ele vive no ambiente, vive na nossa pele, ele está em circulação e se aproveita da baixa resistência para se multiplicar e eventualmente causar aí a doença. Vale ainda esclarecer, minha gente amiga, que a mucormicose não é uma doença infecto-contagiosa, não havendo transmissão entre pessoas. Entendemos que é improvável vivenciarmos no Brasil o cenário descrito na Índia, onde outros surtos de mucormicose já ocorreram no passado e que vive aí atualmente uma epidemia de milhares de casos de mucormicose em pessoas com Covid-19. Muitas delas portadoras de diabetes mellitus, não adequadamente controlados e que utilizaram doses elevadas de corticosteroide, durante aí o tratamento da Covid-19. Não é uma doença nova, não é um surto em andamento. As infecções fúngicas pode ser uma complicação de pacientes graves, inclusive com Covid-19, que por si só, como qualquer infecção respiratória em sua forma mais grave, é uma doença debilitante. Por isso, minha gente amiga, não é impossível imaginar que o paciente que teve Covid, Covid grave, um paciente que teve Covid grave, tenha mais risco de ter essa complicação. Mas isso vale para qualquer quadro grave em que o paciente tenha sido, por exemplo, entubado ou tenha ficado em terapia intensiva. Esses são fatores de risco que, associados a uma doença de base, elevam a chance da infecção. O Ministério da Saúde reforça que os casos de fungo negro não têm até o momento relação com a variante indiana do coronavírus, tendo em vista que os casos ocorreram antes da detecção dessa cepa no país.
de acordo com o governo. O Ministério ressalta ainda que a maioria dos casos de mucormicose registrados ocorreram em pacientes portadores de comorbidades. Com relação à possível alta dos casos de mucormicose relacionados à pandemia, a pasta diz que não tem série histórica sobre fungo negro, considerando que não é uma doença de notificação compulsória. Entretanto, minha gente amiga, de acordo com a distribuição anual dos pacientes que fizeram uso do complexo lipídico de anfotericina B, para o tratamento de mucormicose entre janeiro de 2018 até a presente data, foram aí registrados um total de 137 casos da doença no Brasil. O ano de 2019 foi o que apresentou o maior número de registro, com 47 casos. Em 2018, 2020, foram apontados 25 em 2018 e 36 casos em 2020. Quem disse foi o Ministério da Saúde, minha gente amiga, Ministério da Saúde. Uma infecção fúngica, ela pode causar infecção generalizada, certo? Por isso é perigosa. Pode evoluir para coma e óbito, né? A infecção geralmente se manifesta na pele e pode se espalhar para outras partes do corpo, mas costuma se desenvolver em pacientes já em estado grave por uma condição anterior. Segundo o médico Safadi, a característica clínica mais marcante da mucormicose invasiva é a necrose tecidual, resultante da angioinvasão e trombose subsequente. A pele fica com um tom escuro, por isso o nome fungo negro. Na maioria dos casos, minha gente amiga, a infecção é rapidamente progressiva e resulta em morte, a menos que os fatores de risco subjacentes sejam corrigidos e o tratamento agressivo com agentes antifúngicos e excisão cirúrgica seja instituído. Há 6 principais formas da doença: rinocerebral, cutânea, pulmonar, gastrointestinal e formas raras disseminadas como endocardite, peritonite, infecção renal. Os locais mais frequentes de acometimento de mucormicose invasiva são os seios da face. 39%, minha gente amiga, os seios da face. Os pulmões, 24%. E a pele, 19%. Os sintomas da mucormicose dependem do local acometido e da forma clínica de apresentação da doença, o que também definirá o tratamento mais adequado. E vale destacar que crianças raramente são acometidas por essa doença. Vamos falar de outros casos suspeitos aí pelo país. A Secretaria da Saúde de Joinville acompanha um possível caso de mucormicose fungo negro relacionado com a Covid-19. O paciente é um homem de 52 anos com diabetes mellitus e artrite reumatoide. Ele apresentou os primeiros sintomas gripais em fevereiro e 3 dias depois foi confirmado com coronavírus. Ele chegou a ser internado, teve alta e voltou a ser internado na última semana após apresentar uma celulite facial que prejudicou parcialmente a sua visão. Atualmente segue internado com monitoramento constante, minha gente amiga. No Amazonas, outro caso suspeito de mucormicose também está sendo investigado. Segundo a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas, o paciente, um homem de 56 anos, era morador de Manaus e tinha diabetes tipo 2. Ele foi internado em 12 de abril
e faleceu no dia 16. Ele já tinha tomado a primeira dose da Coronavac. Apresentou sintomas gripais dias depois, mas testou negativo para a Covid-19. Ele também apresentou prurido no olho direito. Evoluiu para infecção local. O caso está sendo investigado. O Hospital das Clínicas de São Paulo também emitiu um alerta para o Ministério da Saúde, informando que identificou um caso de fungo negro em um paciente com Covid-19. Depois voltamos com mais informações. Saudações.